Olá, irmãos, graça e paz. Ainda sob medidas restritivas, estamos aqui sozinhos na igreja. Obrigado por mais uma vez nos permitir entrar em sua casa. Se você desejar acompanhar o texto bíblico, está lá em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos lá? Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para o todo sempre. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amém. Até aqui. O título da mensagem de hoje é Outro Evangelho que não é outro, em referência ao versículo 5, em que Paulo diz que fica admirado que os Gálatas, naquele contexto, estavam passando para outro evangelho que não é outro. Outro evangelho que não é outro porque existe apenas um. E esse outro que Paulo fala seria algo como outro entre aspas, outro evangelho entre aspas. Porque não existe outro, existe apenas um evangelho verdadeiro. Stanley Jones, um missionário, um dos maiores missionários do século XX, metodista, pregou muito na Índia, chegou a dizer o seguinte: a religião é a tentativa do homem chegar a Deus, por isso existem muitas religiões. O evangelho é Deus vindo aos homens, por isso existe apenas um. Essa frase é emblemática porque ela deixa muito claro a incompatibilidade entre o evangelho e a religião. Religião aqui quer dizer qualquer sistema humano para tentar chegar a Deus partindo do homem até Deus, ao passo que o evangelho é Deus vindo aos homens. Completamente diferente. E um pingo de religião adultera completamente o evangelho. Um pingo de religião torna o evangelho inútil. Esse foi o erro dos Gálatas, em que quiseram acrescentar um símbolo religioso já ultrapassado, no caso a circuncisão, a guarda de alguns dias, e outros costumes cerimoniais, costumes religiosos, símbolos religiosos já ultrapassados pela nova aliança. Quiseram incorporar isso ao evangelho e o tornaram inútil, sofrendo a repreensão do apóstolo Paulo, dizendo: muito me admira que vocês estejam passando da graça daquele que os chamou para outro evangelho que na verdade não é outro. O evangelho puro, manter o evangelho puro, sem adulterações, é o que permite a igreja ficar em pé ou cair. É o que mantém a igreja em pé ou a faz cair. O evangelho preservado, puro, da forma como ele foi ensinado pelos apóstolos, é o que distingue, é o que separa a igreja de qualquer instituição filantrópica que exista. É o que distingue a igreja de grupos de autoajuda. É o que distingue a igreja das demais religiões. É o que distingue a igreja, o cristianismo das demais religiões. É o que distingue a igreja dos clubes. Nós só não somos iguais a qualquer clube recreativo, porque temos o evangelho que foi confiado à igreja. Deus entregou o evangelho à igreja e cabe à igreja conservá-lo sem adulterações. Portanto, compreender e viver o evangelho na forma ensinada pelos apóstolos
é o que vai proporcionar que nós vivamos a espiritualidade que Deus deseja. O Evangelho é algo tão sério, foi considerado algo tão sério pelo apóstolo Paulo, que ele chega a repreender o apóstolo Pedro publicamente, na carta aos Gálatas relatado esse episódio. Porque o apóstolo Pedro, em algum momento, por receio dos judeus, passa a ressuscitar costumes cerimoniais de não comer com os gentios, porque a lei dizia que não poderia haver essa mistura. Caso contrário, se tornaria impuro. E Pedro é repreendido publicamente por Paulo, porque ele passou naquele ato a não viver conforme o Evangelho. E Paulo então afirma que ele precisava retornar, voltar ao Evangelho, porque a nova aliança dizia que nós já fomos purificados em Cristo. Portanto, se você tem Paulos em sua vida, que a semelhança de Pedro foi trazido de volta ao Evangelho, agradeça a Deus. Se existe alguém, algum amigo que te traz de volta ao Evangelho, agradeça a Deus. Mas afinal, o que seria então o Evangelho? O que é o Evangelho? Como podemos definir? Evangelho não é testemunho pessoal. Não é o seu testemunho pessoal. Não que não seja importante, não que não seja algo bom você ter um bom testemunho do que Deus fez em sua vida, mas isso não é Evangelho. Evangelho também não é convidar pessoas à igreja. Evangelho não é falar como um evangélico. Evangelho não é as práticas religiosas que muitos têm. Evangelho é a mensagem de salvação deixada por Deus aos homens. São as boas notícias. As boas notícias de salvação. O credo apostólico, que foi escrito na tradição cristã, muito provavelmente no período dos pais apostólicos, ou seja, os discípulos dos apóstolos que continuaram a igreja, muito provavelmente nesse período. Não existe um consenso, mas possivelmente começou a ser escrito nessa época. Resume bem o que seria o Evangelho. O credo apostólico diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu à mansão dos mortos e que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isso é o Evangelho. Resume bem o Evangelho. Ou seja, o Verbo encarnou, conforme previam as Escrituras. Ele viveu, se tornou um de nós, se entregou por nós para pagar a nossa dívida. Ressuscitou e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso é o Evangelho. Essas são as boas notícias. Essa é a mensagem de salvação de Deus ao mundo. Essa mensagem precisa ser preservada pela igreja. Precisa ser defendida pela igreja. A semelhança de Paulo, fomos postos para a defesa do Evangelho. E o Evangelho, obviamente, ele é odiado pela religião. Ele sofreu vários ataques ao longo da história. Porque o Evangelho é justamente o oposto da religião. A religião, como vimos no começo, Stanley Jones bem afirmou, que é a tentativa do homem chegar a Deus, por isso existem muitas. O Evangelho é Deus vindo aos homens, ou seja, o Evangelho deixa a religião sem função, porque Deus já veio, já está consumado, já está tudo pronto. O religioso perguntaria: mas não posso fazer mais nada então? Para colaborar, eu não posso dar um passo em direção a Deus então? Apenas um. E o Evangelho vai dizer: Cristo já veio, Cristo já morreu por nós, já está feito, já está consumado. Não há nada mais que o esforço humano possa acrescentar à obra de Cristo. E no contexto dos Gálatas, a tentativa de adulterar o Evangelho era fazendo a judaização do Evangelho. Eles queriam judaizar o Evangelho, como nós vimos.
porque os gálatas queriam acrescentar a circuncisão à cruz de Cristo. No contexto de Lutero, já na Idade Média, a tentativa de adulterar o Evangelho era promover um monopólio. A igreja tentou monopolizar o Evangelho, monopolizar o perdão de Deus. Roma tentou monopolizar o perdão de Deus por meio das indulgências, dizendo que o tesouro da igreja seriam as boas obras dos santos do passado e que somente a igreja teria poder para distribuir esse perdão ao povo por meio das indulgências. Lutero então se levanta para defender o Evangelho e afirma na sua tese 62 e 63 o seguinte: sabemos que Lutero formulou 95 teses na Reforma Protestante. A tese 62 diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E na tese 63, este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos e os últimos os primeiros. Ou seja, o Evangelho, como ele é dado de graça, ele faz com que os últimos sejam os primeiros e os primeiros os últimos. Porque ele não depende de esforço humano, não depende de autorização humana. E no contexto atual, o Evangelho também é atacado, não poderia ser diferente. Atualmente, ele é atacado em várias frentes. Procuram diluir o Evangelho com pensamentos humanos. Por exemplo, com humanismos, teologia liberal, coach, prosperidade. Conceitos econômicos dentro da teologia, conceitos de psicologia dentro da teologia. Em geral, hoje tenta-se diluir a mensagem do Evangelho, que o homem seria o centro da palavra, o centro da existência, o centro da Bíblia, que Deus vive para servir esse homem, e que o pecado já não é mais pecado como os apóstolos quiseram dizer, porque a sociedade, afinal de contas, mudou de lá até então. E essa conversa, essa resenha nos lembra uma conversa antiga que não deu muito certo com uma certa serpente, em que ela pergunta se foi isso mesmo que Deus quis dizer, com o que ele quis dizer claramente. Hoje então tenta-se diluir a mensagem do Evangelho nesse sentido. Em resumo, na Idade Antiga procurou-se judaizar esse Evangelho. O discurso da Idade Antiga era que sem Moisés, Cristo não salva. Porque queriam a circuncisão mais a cruz, no contexto dos Gálatas. Na Idade Média, o discurso era: sem igreja, Cristo não salva. Porque monopolizaram o perdão de Deus. Na Idade Pós-Moderna, o discurso é: sem o homem, Cristo não se salva. Deus é obrigado a te salvar. Ele nunca tem o direito de condenar ninguém, porque afinal de contas ele é amor. Enfim, temos um Evangelho hoje diluído e que é muito apreciado, talvez seja o mais apreciado. Mas esse Evangelho não é Evangelho. Ele é o outro Evangelho que Paulo falou. E o interessante é que Paulo, no seu contexto, prega para crentes. Ele escreve essa carta para os Gálatas, que já tinham sido ministrados por eles e que pelo contexto da carta claramente percebemos que já eram discípulos, já eram cristãos. E ele busca converter esses crentes. Ou seja, fica claro que todos nós nos desviamos facilmente do Evangelho. E que a igreja, até hoje, precisa constantemente voltar a esse Evangelho. E hoje a pregação é para crentes, para discípulos, para aqueles que já estão dentro, para os que são da fé, para que voltem ao verdadeiro Evangelho. Se nós perdermos a guerra em preservar o Evangelho, nós nos veremos diante de dois erros fatais, mortais. Ou numa ponta estarão aqueles que vivem um evangelho adulterado, que não salva, que é permissivo, que pode tudo,
que é inclusiva ao extremo e que não vai salvar ninguém, que não mata para ressuscitar depois. E na outra ponta do erro estarão aqueles que são escravos de uma fé opressora, que mata os que entraram, que começam no espírito, mas terminam na força do braço, como os gálatas estavam fazendo. É muito fácil passarmos de um evangelho para outro. É muito fácil começarmos no espírito e terminarmos confiando no esforço próprio. E Paulo estava admirado com essa igreja e certamente hoje estaria ainda mais admirado. Portanto, essa introdução da carta aos Gálatas coloca 3 verdades muito profundas que nos ajuda a voltar ao evangelho. Vamos ver cada uma delas. Primeira verdade que Paulo afirma na sua introdução: se você abandonou o evangelho da graça para achar que Jesus te escolheu porque você é uma pessoa muito boa, que Deus não vive sem você, que por isso Deus deve te abençoar, que você sempre esteve vivo espiritualmente, se você acha isso, volte ao verdadeiro evangelho. Veja o que Paulo diz. Verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, agora que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi retirado de dentre os mortos, foi ressuscitado por Deus de dentre os mortos. Jesus não foi ressuscitado de dentre os vivos, de dentre os vencedores, de dentre os justos, mas sim dos mortos. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Já nascemos condenados. O salmista diz que em pecado foi concebido. Por isso não há motivo algum para orgulho. Não há motivo algum para achar que Deus, porventura, nos escolheu por algo bom que viu em nós. Porque nós nada temos para oferecer. Nada temos a oferecer a Deus, a não ser receber pela fé o que a graça oferece de graça, gratuitamente. O que Ele oferece gratuitamente. Nada podemos oferecer a Deus. Deus não viu absolutamente nada de bom em nós quando nos escolheu, quando nos chamou. Nada. Portanto, não há motivo algum para orgulho. Mas graças a Deus que Ele veio justamente para os loucos, para os doentes, para os condenados. Ele não veio para os justos, Ele veio para os condenados, para aqueles que se humilham, para aqueles que reconhecem que existe uma dívida. Portanto, se esse orgulho religioso acabou subindo ao seu coração ao longo da caminhada, se você começou no Espírito e agora está na força do seu braço, achando que a salvação é por conta que você tem algo bom em você mesmo, que ofereceu algo a Deus para depois Ele te devolver, volte ao verdadeiro evangelho. Deixa eu explicar melhor, irmãos, como é que acontece esse orgulho religioso atualmente. É parecida com aquela pergunta retórica e arrogante do jovem rico que consta lá quando ele conversa com Jesus. É mais ou menos assim: tenho feito tudo certo há muitos anos. O que mais eu poderia fazer para merecer e para ter o reino de Deus? Repare que a pergunta já traz o erro da resposta em si mesma. Porque nós nada podemos fazer para conquistar ou merecer o reino. Como já disse, a única coisa que podemos fazer é receber de graça, por meio da fé, o que a graça oferece. Mais nada. O religioso continua dizendo: eu escolhi Jesus porque eu não sou tão mal. Então eu escolhi. Eu fiz uma escolha certa. Então Deus me recompensa pela escolha que fiz. Porque afinal de contas eu não sou tão mal assim. Eu faço tudo certinho. Eu pago tudo que eu consumo. Eu ajudo os pobres. Eu vou na igreja todo domingo. Eu sou uma boa pessoa.
Então, já que eu sigo a cartilha religiosa do bom cristão, eu mereço estar com Deus eternamente e Ele tem que me abençoar. Ele não resiste a mim, porque afinal de contas, eu dei 10 passos para conquistar um casamento perfeito, eu dei 15 passos para conquistar Canaã, eu dei 30 passos para conquistar a honra, e agora eu aprendi como usar a minha fé para ser um milionário. E partindo do erro de pensar que eu sou bom, que eu mereço, nessa busca desenfreada por bênçãos, eu revelo quem é o meu Deus verdadeiro. Eu revelo que eu sigo outro evangelho, não o evangelho pregado pelos apóstolos. O evangelho afirma que um inocente morreu em nosso lugar para pagar nossa culpa. Não estamos em posição de exigir nada, nem de nos considerarmos merecedores de coisa alguma, porque quando Jesus nos encontrou, estávamos mergulhados na maldade. A humanidade toda estava mergulhada na maldade. Portanto, precisamos urgentemente, a igreja brasileira precisa urgentemente abandonar esse evangelho interesseiro, no qual você quer cumprir uma cartilha religiosa, para tentar convencer o gênio da lâmpada a te conceder os seus 3 desejos e depois que ele volte para a garrafa e não te encha a paciência com mudança no seu caráter. Esse é o princípio da idolatria. É o evangelho esquizofrênico, um evangelho idólatra, em que tratamos a Deus como um ídolo, em que você vai, faz a sua oferenda, dá as costas, pega a sua bênção e cada um para o seu lado. Ao passo que o evangelho, o discipulado pressupõe relacionamento com Deus, transformação. É impossível ter a bênção sem o abençoador, e é impossível ter o abençoador sem ser transformado. Nós precisamos urgentemente parar de disputar as vestes de Cristo, de lançar sorte sobre qual parte das vestes nós vamos ficar com Ele. Nós precisamos parar de sapatear sobre o sangue do Mestre, de adulterar o Evangelho ao desejar a bênção sem a transformação do abençoador. Nós precisamos parar de desejar o Salvador sem o Senhor, urgentemente. Mas a boa notícia do Evangelho é que mesmo nós sendo maus, mesmo não merecendo, mesmo não tendo nada a oferecer a Deus, mesmo que se Deus decidisse não salvar ninguém, Ele ainda continuaria justo. Mesmo diante dessa distância moral enorme que nos separa de Jesus, Ele decidiu se tornar um de nós. O Deus de toda a graça decidiu se tornar um ser humano. Ele foi levantado dentre os mortos, dentre aqueles que estavam mortos. Ele decidiu se tornar um de nós. A segunda pessoa da Trindade decidiu ser um de nós. Essa é a maior honra que a humanidade poderia ter. A antiga profecia de Isaías, repetida por Mateus, se cumpre em Jesus. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E esse Deus que está conosco na vida e na morte, que se tornou um de nós, que decidiu na eternidade, antes da fundação do mundo, ser um ser humano, o Deus homem Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que a palavra diz que Jesus foi levantado de dentre os mortos, a palavra também afirma em Efésios que nós já ressuscitamos com Ele e já fomos posicionados nas regiões celestiais, ou seja, Ele de fato é Emanuel, Deus conosco. Jesus orou que onde Ele estivesse, desejaria que nós estivéssemos também. Então Ele veio a nós, viveu, morreu por nós, foi ressuscitado de dentre os mortos, física e espiritualmente, e a palavra diz em Efésios que nós também já ressuscitamos com Ele.
E já estamos com Ele no céu também, muito embora ainda estejamos aqui. Mas a identificação é tão grande nossa com Cristo, que Ele já nos considera com Ele. Já ressuscitamos com Ele. Portanto, nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus Emanuel, um de nós. Não temos um Deus que enquanto afundávamos na lama, na grande escuridão do pecado, na grande noite da condenação, nós não temos um Deus que enquanto nos afundávamos nesse lamaçal, jogou um manual para nós de como sairmos desse lamaçal. Enquanto nos afogávamos no oceano, Ele nos lançou um manual de como nadar. Ele mesmo entrou nesse lamaçal e nos tirou de lá. Ele mesmo, o Deus Emanuel, entrou nesse lamaçal e morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos sair. Deus conosco se tornou eternamente um de nós para sempre. Jesus se tornou um homem para sempre. Repare no seguinte, irmãos, que a Trindade, ela sempre viveu em harmonia. Desde antes da fundação do mundo, a Trindade existia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto é que em Gênesis 1 diz lá, Gênesis 2, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a Trindade, presente desde a eternidade, em harmonia, em completo relacionamento, em perfeito relacionamento. Mas quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, decide se tornar um ser humano, e Ele nasce da Virgem, cresce, o Verbo encarna, e Ele então vive uma vida perfeita, e voluntariamente Ele se entrega pelos nossos pecados, e então Ele morre e desce à mansão dos mortos, como diz o credo. Ele de fato morreu fisicamente. Mas quando Ele está ali, Jesus está ali pregado naquela cruz, no Calvário, naquele momento em que Ele está enfrentando o tribunal de Deus em nosso favor, em que Ele está enfrentando a justa condenação de Deus Pai em nosso favor, tomando o nosso lugar, nos substituindo penalmente, recebendo a pena que nós merecíamos. A palavra diz que Ele cita o Salmo 22 e exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, naquele momento, a Trindade teve em toda a sua história, teve um relacionamento, um momento diferente. O Pai, naquele momento, desamparou o Filho porque estava condenando os pecados do mundo, na carne de Jesus, nas costas de Jesus. E Jesus morre. E Ele ressuscita. E Ele sobe aos céus, que é o lugar dele, e a Trindade novamente ganha corpo, volta a ser quem era, como sempre foi, volta entre aspas, mas volta a ser quem era. Esse momento passa, a conta do pecado está paga, mas quando Jesus volta para se assentar à direita de Deus Pai, o lugar de glória que sempre ocupou, Ele não volta como era antes de ter encarnado, porque agora Ele volta como Deus homem. Ele não é mais aquele ser glorificado de antes de ter vindo à terra. Agora existe um ser humano inserido na Trindade. E Jesus orou que onde estivéssemos, Ele queria que estivéssemos com Ele. Ou seja, nós somos inseridos na vida da Trindade por meio de Jesus. E é por isso que Ele intercede por nós junto a Deus Pai, todos os dias, a todo momento. O nosso representante, o nosso sacerdote, humano, que conhece nossas dores, faz parte da Trindade. Ele nos levou para dentro do céu, para a vida, para participar da vida da Trindade, para participar da vida de Deus Pai, da vida do Deus Espírito Santo, da vida do Deus Filho. A Trindade nunca mais foi a mesma. Existe um ser humano, um homem no céu, que entrou no céu. Ele é o primeiro que entrou. E se Ele ressurgiu de dentre os mortos, que éramos nós, cremos com toda a confiança que também ressurgiremos depois de morrermos por meio das suas pisadas, seguiremos o mesmo caminho dele. Essa é a maior promessa, a maior bênção que poderíamos ter.
Portanto, volte ao Evangelho. Toda a honra e toda a glória e louvor sejam dados ao Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. Nenhuma glória seja dada a nós, mas apenas ao Cordeiro. Portanto, se você passou a agir como se tivesse algum direito diante de Deus, lembre-se que você estava morto e que Jesus foi levantado de dentre os mortos e te posicionou no céu. Volte ao Evangelho e se alegre nessa verdade e não em bênçãos materiais. Segunda aplicação que Paulo coloca: se você passou do Evangelho da graça para o Evangelho do esforço próprio, volte ao Evangelho. Diz lá o texto base em Gálatas: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O ponto central do Evangelho, irmãos, é que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você praticar qualquer ato bom ou ruim. É independente de você. E a boa notícia é que ele fez isso de livre e espontânea vontade, porque ele não queria ser apenas o Senhor dos exércitos, mas Deus queria ser conhecido como o Deus de toda graça e de toda misericórdia. Jesus decidiu soberanamente se entregar pelos seus amigos, simplesmente porque ele é bom, não porque viu algo bom em nós, simplesmente porque ele é bom e nada mais. Fica claro que Jesus se entregou espontaneamente na conversa que ele tem com Pilatos, com o seu juiz humano, quando ele afirma que Pilatos não tem poder algum sobre ele, que se ele desejasse ele poderia muito bem sair dali. Portanto, foi totalmente voluntária a entrega de Jesus. Essa é a boa notícia. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Não foram os seres humanos, não foi o Império Romano que o condenou, os judeus que o condenou à força. Mas ele se entregou voluntariamente, porque ele decidiu ser o Deus de toda a graça. Portanto, fica claro que qualquer tentativa de acrescentar esforço próprio ao esforço de Jesus torna a cruz inútil, adultera completamente o Evangelho. E os Gálatas, no contexto de Paulo, queriam acrescentar a circuncisão à cruz. Erraram. Porque nenhum esforço humano pode ou precisa ser acrescentado à obra de Cristo, ao esforço de Deus. E a pergunta que eu faço a cada um de vocês que assiste essa ministração: você tem procurado acrescentar algo à cruz? Boas obras, obediência, religião. O que você tem tentado acrescentar à cruz para obter sua salvação? Porque se você não compreender que já está consumado, que Jesus já veio, que Jesus te salvou pela fé, e você não pode fazer nada para conquistar sua salvação, você está vivendo outro evangelho. Mais uma pergunta: será que você tem exigido que outros sejam circuncidados para que você os considere irmãos? Será que você tem exigido que outros sejam o que não precisa ser? Será que você tem exigido que outros sejam circuncidados segundo o seu evangelho, que você criou? Nós temos visto uma guerra sem fim nas redes sociais. Guerra lamentável entre irmãos, tentando descer goela abaixo o próprio ponto de vista, muitas vezes de um evangelho diluído, baseado no mérito humano e nas boas obras. No fundo, irmãos, o que nós queremos é que após uma breve discussão todos concordem conosco. No fundo, o que nós queremos é que as pessoas concordem com esse outro evangelho que nós criamos e fantasiamos nas loucuras evangélicas que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, ao longo da história da igreja, que nada tem a ver com o evangelho que os apóstolos ensinaram.
O evangelho que os apóstolos ensinaram é que o rei morreu pelos seus, para que os seus pudessem viver eternamente com eles. Esse é o evangelho. Portanto, pare de exigir que os irmãos sejam circuncidados segundo o seu evangelho do esforço próprio, segundo o seu evangelho da circuncisão. Porque se você pensa assim, já passou do evangelho da graça para o evangelho das obras. Existe apenas um evangelho, apenas uma boa notícia. Jesus entregou a si mesmo, segundo a vontade de Deus Pai, e ponto final. Não existe Jesus se entregou, mais circuncisão, mais esforço humano. A conta já está paga, em dia, à vista. Ninguém precisa vender sua alma a prazo mais. Está pago em dia. Portanto, creia, arrependa-se e viva a sua vida a partir dessa verdade. Construa a sua vida em cima da rocha e não em cima da areia. Porque o verdadeiro evangelho traz consigo a notícia da absolvição no tribunal dos céus. E isso tem que trazer leveza e felicidade para as nossas vidas. O evangelho nos alivia eternamente. O evangelho é uma boa notícia, ela não é uma má notícia. O evangelho não traz peso sobre nós, ele traz absolvição, porque Jesus já veio e já está consumado. E compreendê-lo nessa profundidade vai extrair de nós a verdadeira espiritualidade que Deus deseja que vivamos. Terceiro ponto. Se você passou para outro evangelho, para abusar da graça, se afundando no pecado, na mentira, no adultério, nas relações sexuais ilícitas, que a palavra fala expressamente que é pecado, volte ao evangelho. Diz assim o texto base: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Para nos livrar deste mundo perverso. Jesus entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, não para vivermos da forma como queremos. Aqui acontece aquele outro extremo da interpretação equivocada do evangelho. O primeiro, como vimos, é viver uma fé opressora, pensando que ainda temos que conquistar nossa salvação, como vimos no tópico anterior, que a salvação viria pelo esforço próprio, pela nossa própria obediência, e não por meio da obra de Cristo. Se você vive para conquistar a sua salvação por meio da sua obediência, é porque você tem tornado a cruz inútil, porque somente a obediência de Cristo foi aceita. Somente a obediência de Cristo é capaz de nos salvar. Mas o segundo extremo, o segundo equívoco, é achar que por você ter recebido essa salvação de graça, agora você pode viver da forma como quer e fazer qualquer coisa. Mais ou menos assim acontece atualmente. Só Deus pode me julgar. Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Todas frases e versículos tirados do contexto para justificar um outro evangelho que não é evangelho. Para justificar uma vida que não está de acordo com o evangelho. Lembre-se, irmãos, que sequer nem mesmo o apóstolo Pedro foi poupado de ser repreendido publicamente, porque naquele momento deixou de viver o verdadeiro evangelho. O que dirá nós? Se não seremos também repreendidos por Deus. Não adianta querer conciliar. Existem agendas atuais, políticas, de grupos que são inconciliáveis com o verdadeiro evangelho. Por isso que a palavra diz que aquele que deseja ser amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. É impossível conciliar a agenda política de hoje com o evangelho. Portanto, se você diz que creu no evangelho, mas não foi livre dessa era perversa, então talvez você tenha crido em outro evangelho. Naquele em que você dilui o verdadeiro evangelho com teorias humanas para adaptar o evangelho bíblico aos seus desejos e às suas vontades, e em momento algum você se submeteu a Deus. O que aconteceu provavelmente é que você foi ao mercado gospel e escolheu nas prateleiras da fé
apenas os princípios que te convêm da palavra. Santo Agostinho chegou a dizer que se você ama apenas algumas partes do Evangelho, da palavra, não é a palavra que você ama, mas a si mesmo. Uma grande verdade, porque se você escolhe trechos da palavra, princípios cristãos, apenas, não é a Deus que você ama, não é a palavra que você ama, é a si mesmo. Isso me lembra quando Jesus alertou que não adianta costurar pano novo em veste velha, vai rasgar, vai ficar pior. Se você pega apenas alguns princípios que você entende que deve, para justificar a sua vida de pecado, a sua relação sexual ilícita, o seu adultério, sua prática errada, na verdade, a sua vida vai ficar pior que antes. Porque você está adulterando o Evangelho. Jesus disse claramente que aquele que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar dia após dia sua cruz e me seguir e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu filho, sua vida, que ama mais o seu pecado e não quer abandoná-lo, não pode me seguir. A condição do discipulado é: creia, arrependa-se e siga-me. A pergunta é: será que você tem vivido esse outro evangelho idólatra, esquizofrênico? Será que você tem vivido um evangelho que prega uma inclusão tão grande que ignora a justiça que não poupou sequer o próprio filho? Se é assim, volte ao evangelho. E para concluir, irmãos, resumindo, o verdadeiro evangelho afirma: o Deus Emanuel foi ressuscitado de dentre os mortos. Como diria Lutero no seu hino da Reforma Protestante: Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que Jesus, mesmo sendo o Deus de toda a glória, ele decidiu vencer a batalha no campo do pecado. Ele decidiu vencer o pecado no nosso lugar, no nosso campo, não afastado, não como um general que dá ordens distante, mas ele mesmo veio lutar. Ele mesmo se entregou, ele mesmo morreu, ele carregou todo o peso. Portanto, o Deus Emanuel foi ressuscitado dentre os mortos. Ele é um de nós para sempre. E ele entregou a si mesmo por sua livre e espontânea vontade, soberanamente. Não porque viu algo bom em você, não porque viu algo bom em mim, mas porque ele é bom. Ele entregou a si mesmo, mesmo não precisando, mesmo não sendo forçado, de livre e espontânea vontade, por amor a nós. E ele fez isso não para que nós vivamos do jeito que nós queremos, mas para nos livrar dessa era perversa, para nos ensinar a vivermos como cidadãos dos céus, como seus discípulos, como irmãos. Foi para isso que ele fez essa obra, foi para isso que ele carregou todo o peso. Compreender e viver o evangelho verdadeiro é o que trará a maior felicidade sobre a sua vida. Um gênio da lâmpada, se você trata a Deus como um gênio da lâmpada, e mesmo que ele te conceda tudo o que você quer, ainda assim você não terá felicidade. Mas se você compreender o verdadeiro evangelho, se você compreender a sua maldade, a bondade de Deus e o quanto você foi amado por Jesus naquela cruz, se você compreender o verdadeiro evangelho, você será feliz. Portanto, ame, viva, defenda e preserve esse evangelho puro que Deus te revelou e confiou. Cumpra você, que é a igreja, cada um de vocês que são a igreja, a sua missão até o fim de defender o evangelho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.